Olá, bom dia. Bom dia a todos os irmãos aqui em casa e lá em casa. Espero que estejam todos bem. E nós vamos começar o nosso tempo nesta manhã louvando o nosso Deus. Quem está alegre por poder louvar o nosso Deus, diga amém. 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 Então vamos lá. Para nós verdadeiro e fiel, não há outra rocha, nem nada como o nosso. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Não há outra rocha como o nosso. Não há outra rocha, nem águas como o nosso. Não há outro nome, não há outro nome digno do nosso louvor. Ele é a rocha da salvação, provou-se para nós verdadeiro e fiel. Não há outra rocha, nem águas como o nosso. Rocha eterna, rocha eterna. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Não há outra rocha, nem águas como o nosso. Rocha eterna, rocha eterna, a rocha é Jesus. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Não há outra rocha, nem águas como o nosso. Não há outra rocha, nem águas como o nosso. Não há outra rocha, nem águas como o nosso. Amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Amém. Ora, 1 Samuel 2, podemos ler assim. Ana orou desta maneira: o Senhor encheu o meu coração de alegria, é Ele quem me dá novas forças. Agora posso rir-me dos meus inimigos, porque celebro com alegria a tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, ninguém é igual a Ele, e não há rocha como o nosso Deus. Amém? É sobre isto que estivemos a cantar, sobre Deus ser a rocha, Cristo ser a rocha da salvação, ser a nossa rocha firme onde nós nos podemos firmar, e é este Deus, esta rocha que nós celebramos nesta manhã e podemos adorar com toda a liberdade. Estamos felizes por isso? Amém. Amém. Então vamos continuar com alegria, vamos bater as nossas palmas, aí em casa também. O nosso Deus é digno. Amém? Amém. Amém. Correr para ver e conquistar a terra prometida. Com corações despertos, subimos para lutar. Vamos obedecer
brilhar com tua luz, iluminar a noite. Eu não me prendo a nada, entrego tudo a ti. Sei que é alto o custo, o preço vou pagar. Não importa o que vier, estou aqui para te honrar. Teu reino vê chegar, tua vontade reinar em cada um de nós, enquanto a esperança cresce. Não há ninguém como tu, não há ninguém como tu. A vida vou viver para deixar um legado, uma história da tua graça, o que fizeste em mim. Brilhar com tua luz, iluminar a noite. Eu não me prendo a nada, entrego tudo a ti. A vida vou viver para deixar um legado, uma história da tua graça, o que fizeste em mim. Brilhar com tua luz, iluminar a noite. Eu não me prendo a nada, entrego tudo a ti. Quando a minha tocha se apagar e o meu tempo acabar, que ao olhar para mim todos possam ver que o meu coração é igual ao teu no fim. Quando a minha tocha se apagar e o meu tempo acabar, que ao olhar para mim todos possam ver que o meu coração é igual ao teu no fim. A vida vou viver para deixar um legado, uma história da tua graça, o que fizeste em mim. Brilhar com tua luz, iluminar a noite. Eu não me prendo a nada, entrego tudo a ti. A vida vou viver para deixar um legado, uma história da tua graça, o que fizeste em mim. Brilhar com tua luz, iluminar a noite. Eu não me prendo a nada, entrego tudo a ti. Que ao olhar para mim todos possam ver que o meu coração é igual ao teu fim. O meu coração é igual ao teu fim. O meu coração é igual ao teu fim. Amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia. Amém. Estamos bem? Podem sentar. A graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo e lá para casa também. Nós vamos ter agora o nosso tempo de oração. E eu queria partilhar com vocês um versículo que é muito conhecido, que está em Lucas 45. E vamos ter este período de oração. Amém? Lucas 19, 45, muito conhecido. E diz assim a palavra de Deus: Jesus entrou no templo e começou a pôr lá para fora os que estavam a fazer negócio. A Sagrada Escritura diz, a palavra de Jesus está a dizer: o meu templo será a casa de oração, mas vocês transformaram-no em caverna de ladrões. Ok, isto parece forte e é verdade, mas também ao mesmo tempo é para estímulo, é para edificação. Nós vamos orar. E é verdade que a igreja tem que ser conhecida como a casa de oração. Porque se lermos o princípio, Jesus disse: eu entrei no templo. No Novo Testamento, o templo és tu. Se lêssemos desta forma, Jesus entrou no teu coração. E o que é que encontrou no coração? No teu coração, o que é que ele está a encontrar? Oração ou outras coisas que roubam o seu tempo? Aquilo que é suposto ser para ele. Aquilo que lhe pertence. Por isso que em Malaquias está escrito: vocês me roubam. Nós não roubamos nada a Deus. Ele é dono de toda a prata, de todo o ouro, de todas as pedras preciosas. Então em que nós lhe roubamos? Aquilo que ele mais gosta de fazer, que é te abençoar.
aquilo que Ele mais gosta, que é de poder ter relacionamento contigo, fazer-te prosperar, teres vida com abundância, vida com vida, não sobreviver. E é isso que Deus quer. E é por isso que eu estou aqui a dizer isto. Jesus está aqui a dizer isto. Jesus entrou no templo, Ele entrou no teu coração. E começou a pôr lá de fora tudo aquilo que está a preencher o tempo de oração, o tempo de relacionamento com Deus, o tempo de conhecimento com Deus, o tempo de estreitar relacionamento com Deus. E em Isaías 56, se vocês lerem o texto paralelo, vocês vão ver isto. A forma como um estrangeiro podia se tornar um judeu. Mas era já uma visão de ser cristão. Uma das razões é fazer do templo a oração, a casa da oração. Como é que está o teu coração? Já está cheio de oração? Já está cheio da presença de Deus? Já está cheio? Ou Deus ainda tem que chegar lá e ter que tirar tudo fora para termos lugar com Ele? Vamos orar. Nós temos muitos assuntos para orar em comunidade, como igreja. E assim nós vamos fazer. Alguns dos assuntos são conhecidos e nós vamos continuar a orar. Porque acreditamos que na oração, como está escrito em Mateus 6, Deus ouve. Jesus disse, olha, quando entras no teu quarto, Ele está lá presente contigo e Ele te ouve. E diz também uma coisa interessante, não é preciso muitas palavras, grandes orações, como os fariseus fazem e os gentios, para que dessa forma que se Deus se mova ou que Deus vos vai ouvir. Não, não é isso. É o coração. É o coração. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar por estes assuntos. Alguns deles nós já estamos há muito tempo a orar, mas acreditamos que Deus já está a fazer aquilo que nós ainda não conseguimos ver, mas que pela fé Deus está a tomar conta. Nós também temos que começar a pensar em incluir ações de graças na oração. Eu posso dar uma. A minha sogra, Deus tem feito um milagre na vida da minha sogra. Uma coisa tremenda. A cada vez que a gente a vê, a doença que ela tem, o que ela tem evoluído, a sua condição a nível de espírito, sempre alegre, sempre a deixar Deus trabalhar, isso é ações de graça. E nós temos estes assuntos para orar. Temos o pai da Marisa, vocês sabem o estado dele, o tio da minha esposa, o tio da Lai, a minha sogra, precisa de oração, ainda que nós temos visto Deus a trabalhar e a mover-se na vida dela. Vamos dar graças também pela Fernanda, pela operação, correu tudo muito bem. Pela irmã Elisa também, continuar a orar pela situação dela, pela doença. Pela dona Fátima, que tem muitas dores na coluna, vamos orar por ela também. Pelo irmão Carlos e a irmã Marta, vocês sabem também pela situação, pela idade avançada e por algumas complicações de saúde. Pela irmã Abnil também, pela sua coluna. Também vamos orar pela irmã Aurora, a nossa irmã, que não está connosco, mas de espírito ela está. Ela vive em Esmoriz, mas ela está sempre ligada a nós. Ela pertenceu durante muitos anos a esta comunidade e nós sentimos sempre ligação com ela. É por isso que nós estamos ligados. Onde nós ligamos aqui na terra, ligamos no céu. É assim que se liga pessoas no céu. Orando por elas. Então vamos orar. Está bem? Eu vou orar e vocês, em espírito de oração, a concordar. Lembrem-se destes assuntos. Pai da Marisa, o tio da Adelaide, a minha sogra, a mãe da Adelaide. Dar graças pela Fernanda, pela irmã Elisa também. E orar por ela também, pela doença dela. Pela dona Fátima, que está com dores de coluna. Pelo irmão Carlos e irmão Marta. Irmã Benilde e irmã Aurora, está bem? Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Lembrem-se destes assuntos, orem em espírito, não faz mal. Querem abrir a boca, melhor ainda. Estejam em espírito de oração. Liguem o vosso templo. Liguem o vosso coração a Deus para que se torne casa de oração. Amém? Vamos fazer isto? E em casa também, neste tempo de oração, vamos interceder. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque és um Deus que és presente
E como está escrito na tua palavra, Senhor, tu nos ouves. E, Senhor, é verdade que estamos a orar em comunidade, em igreja, em corpo. Senhor, estamos em concordância, estamos a querer ligar aí no céu estes assuntos, estes problemas, ó Pai, que nos saem da nossa capacidade. Mas temos a alegria e a certeza de que tu, como presente, Senhor, tu queres operar, tu queres trabalhar, tu queres sarar, tu queres curar, tu queres abençoar, para a glória do teu nome, para que tu sejas conhecido, para que o teu nome seja glorificado, para que a ti se deva dar toda a honra, toda a glória, ser digno de todo louvor e de toda a adoração. Porque tu és um Deus verdadeiro e real, invisível, mas é real. Nós sentimos e temos provado e visto quem tu és. E, Senhor, como igreja, Senhor, nós queremos levar até ti estes assuntos, para que tu operes, ó Pai, para que haja testemunho, para que haja, Senhor, a bênção, Senhor, sobre a vida destes irmãos, porque também nos aflige, porque quando um está doente, nós também estamos doentes, mas também quando um está alegre, nós também estamos alegres. Nós queremos viver, Senhor, consoante aquilo que está escrito, como um corpo, ligados uns aos outros, toda a junta, bem ajustada, Senhor. E é isso que nós queremos viver, igreja em unidade, Senhor. E queremos louvar até ti, o Pai da Marisa, Senhor. Opera na vida deste homem, Senhor. Sara a vida dele, Senhor, para a tua honra e a tua glória. Senhor, oramos também pelo tio da Adelaide, Senhor. Oramos para que tu intervenhas também no seu corpo, aquilo que se passou, e que nós possamos ser de bênção para a vida dele, para levar o Evangelho, a esperança até a vida dele. Senhor, em nome de Jesus, te damos graças pela vida da Lai, pela irmã Joaquina, por aquilo que tem acontecido na sua vida, pela recuperação estrondosa, Senhor, apesar da doença, Senhor, mas nós temos visto, Senhor, a doença a diminuir, Senhor, e ela, Senhor, a estar ainda mais em paz, com mais esperança, com mais alegria na sua vida, que nos tem reconfortado o nosso coração. Nós também queremos dar graças pela vida da Fernanda, Senhor, obrigado pela operação, correu bem, Senhor, correu conforme a tua vontade, Senhor, e acreditamos, ó Pai, que o melhor da Fernanda ainda está para vir. Pai, para a tua honra e tua glória, Senhor, entregamos também a irmã Elisa nas tuas mãos. Senhor, obrigado pela vida desta mulher, que tem sido um exemplo, passando por dificuldades, mas sempre com a predisposição, Senhor, de seguir, de fazer a tua vontade, de estar contigo. Senhor, nós também entregamos a Dona Fátima, oramos pelas suas costas, para que sares, ó Pai, em nome de Jesus, que toda a doença desapareça da vida da Dona Fátima, no teu nome, Senhor, para a glória do teu nome. Senhor, também entregamos o irmão Carlos e a irmã Marta, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, para que tu tomes conta deste casal, Senhor, que tu também possas operar, Senhor, no físico, quer nela, quer nele, Senhor, e que nós como igreja também possamos estar sempre perto, Senhor, para nos ajudar, para sermos ajudadores, Senhor, das suas vidas. Senhor, oramos também pela irmã Benil, Senhor, entregamos também a sua vida, a sua coluna, Senhor, toda a sua doença, Senhor, em nome de Jesus, para que tu sares, para que ela possa estar aqui para dar testemunho. Pai, nós também entregamos a irmã Aurora, Senhor, nas tuas mãos. Obrigado pela vida desta mulher, pelo exemplo, Senhor, que ela tem sido. Oramos ao Pai para que, Senhor, também tomes conta dela. Senhor, onde ela está, o que ela está a passar, Senhor, e no seu físico, Senhor, oramos também para que renoves e para que sares, Pai, para a tua honra e glória. Senhor, faz a tua vontade na vida destes irmãos e na igreja, Senhor, que nós possamos ser conhecidos, Senhor, mais do que aqueles que vão à igreja, mas aqueles que vivem uma casa de oração. Senhor, que seja no seu coração uma autêntica casa de oração, incenso a subir ao céu, porque tu nos ouves e estás presente, para a tua honra e a tua glória, Senhor. Obrigado, Senhor, por aquilo que estás a fazer. E, Senhor, estamos, Senhor, na expectativa daquilo que vai acontecer, Senhor. É isto que nós queremos viver, Senhor, e estar na expectativa, a aguardar, Senhor, por bênçãos a ser derramadas do céu sobre todos os teus filhos, para a tua honra e glória. Amém.
Louvamos o teu nome, te exaltamos, porque tu és Rei, tu és Senhor. Tu és digno de todo louvor e toda adoração. Senhor, queremos render-nos a ti.
Queremos dar graças, Senhor, pelo sacrifício de Jesus que nos resgatou. É sobre isso que nós cantamos nesta manhã. É por Ti, Jesus, que nós temos vida. É por Ti, Jesus, que nós temos uma canção nova a cada manhã. Nós possamos regozijar na Tua presença. Santo, Santo Tu és. Ser exaltado, Pai, ser exaltado. Ser exaltado. Santo Tu és, Santo Espírito. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome. Espírito Santo, vem sobre este lugar. Santo Tu és. Se perdido e cansado estás, se o pecado te deixa incapaz, Jesus te chama. Se não tens mais forças para lutar e no fundo desejas mudar, Jesus te chama. Aleluia. Vem à Sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Tua presença, Senhor. O que passou ficou para trás, já não há mais razão para esperar. Jesus te chama. Aleluia. Nova vida nele encontrarás, gozo eterno Ele te dará. Jesus te chama. Vem à Sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Vem à Sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Santo és, Jesus, Salvador fiel. Salvador fiel, maravilhoso. Canta aleluia. Aleluia. Jesus vive. Oh, rendei graças. Oh, rendei graças àquele que ressurgiu. Canta aleluia. Jesus vive. Salvador fiel, maravilhoso, maravilhoso. Vamos cantar bem alto nesta manhã, igreja, aleluia. Canta aleluia.
Seu sangue comprou tua paz. Venha a sua presença, perdão no Pai encontrarás. Rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Santo Espírito, aleluia. Vamos sentir a tua presença nesta manhã, Senhor. Glória ao teu santo nome, seja exaltado, Jesus. Glória ao teu nome. Esta manhã rende o teu coração na presença de Deus. Estamos na presença do nosso Pai. Estamos em intimidade com o nosso Pai. Santo Espírito, Santo Espírito. Este é o melhor lugar onde podemos estar. Na presença de Deus. Aleluia. Salvador fiel, maravilhoso, Rei dos Reis, Príncipe da Paz. Louvamos o Cordeiro de Deus. Aleluia. Salvador fiel, maravilhoso, canta aleluia. Jesus vive. Jesus vive, se esta é a tua certeza, canta bem alto. Oh, rendei graças àquele que ressurgiu. Canta aleluia. Jesus vive. Aleluia. Salvador fiel. Salvador fiel, maravilhoso, canta aleluia. Jesus vive. Aleluia. Vamos cantar, igreja. Oh, rendei graças àquele que ressurgiu. Canta aleluia. Jesus vive. Mais uma vez, Salvador fiel. Salvador fiel, maravilhoso, canta aleluia. Jesus vive. Oh, rendei graças àquele que ressurgiu. Canta aleluia. Jesus vive. Salvador maravilhoso, canta aleluia. Nosso coração está cheio nesta manhã da presença de Deus. Glória ao teu santo nome, Jesus. Aquele que ressurgiu, canta aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo tu és. Santo tu és, Jesus.
nós temos, nos últimos tempos, andado a olhar para um versículo de Malaquias e acabamos por não fazer justiça ao livro de Malaquias, que é um livro muito, muito profundo, que nos confronta, não é? Que nos quer confrontar. É um livro onde o profeta, da parte de Deus, confronta o povo com o facto do coração deles estar longe de Deus, e o coração estar longe refletia-se em comportamento, não é? Em comportamento que reflete essa distância de Deus. E esta questão das ofertas, dos dízimos, que o povo estava a reter, não é? A que o povo estava a resistir. No fundo, o livro de Malaquias confronta as pessoas com o facto de estarem a viver, embora fossem povo de Deus, oficialmente, estarem a viver como se Deus não existisse. Confronta o povo com esse facto. Como se Deus não existisse. E é isso que nós devemos pensar, não é? Estamos nós a viver como se Deus não existisse em alguma área da nossa vida. Como se Deus não tivesse poder, como se Deus não fosse capaz. Nós vamos levantar ofertas, vamos levantar as nossas ofertas, porque é isso que nós acreditamos, é nisso que nós acreditamos. Não é uma coisa que nós fazemos só porque é hábito. É nisso que nós acreditamos. Porque nós acreditamos em Deus. Porque nós acreditamos que este exercício, que como Marcos dizia, não podemos roubar nada a Deus. Deus não precisa de nada nosso. Mas este exercício faz-nos crescer à imagem de Cristo, que deu tudo por nós. Amém? Então, é essa a ótica dos dízimos que nós usamos como referência, que não é um mandamento para os dias de hoje, no sentido em que não temos de contar todos os cêntimos até 10% e então aí... Não, é uma referência. Nós nunca vemos a igreja do Novo Testamento a dar menos do que o dízimo. Vemos a eles a dar mais. Então, estamos livres para isso. Vamos levantar as nossas ofertas nesta manhã. Na presença de Deus. Continuando a cantar esta música, na presença de Deus. Deus, Ele quer que façamos tudo o que fazemos na sua presença. Tendo a consciência que Ele está presente. Como se Ele estivesse aqui ao nosso lado, fisicamente. Ele não está fisicamente, mas está pelo seu Espírito Santo. E não só aqui na igreja, em toda a nossa vida, não é? Viver como se Deus estivesse sempre presente, porque Ele está sempre presente. Então tudo o que fazemos é na sua presença. Vamos à sua presença e vamos levantar as nossas ofertas nesta manhã. Na sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Amém.
Amém. Podemos ficar sentados nesta manhã. Podem sentar. Obrigado. Queria dar as boas-vindas a todos. Que eles estão em casa. Bem-vindos. Também algumas caras que eu pelo menos já não via pessoalmente há algum tempo, né? Ali a Dona Amélia, bem-vinda Dona Amélia. A família Moreira também eu pelo menos já não via há algum tempo, mas bem-vindos. Eles já estiveram aqui na minha ausência, né? E bem-vindos a todos. É muito bom estarmos juntos. Eu queria dizer que queria anunciar que vamos ter o nosso encontro de cooperadores no próximo sábado, okay? O encontro de todos aqueles que servem na igreja e mesmo não tendo uma função específica, que são membros da igreja, né? Que fazem parte da família, sintam-se livres para estar. Vamos falar de coisas bastante importantes, pensar um bocadinho no futuro. Nós temos que pensar o futuro com pouca antecedência agora. Não podemos fazer grandes planos a longo prazo. Quer dizer, a longo até podemos, acho eu, né? Com a graça de Deus. Mas a médio prazo é mais difícil por causa dos tempos incertos que estamos a viver, né? Então nós, como igreja, como cooperadores da igreja, como pessoas que fazem parte, que são membros da igreja, temos que refletir juntos. Vamos falar sobre gratidão. Vamos falar sobre gratidão porque temos muito que dar graças a Deus. O Marcos estava a dizer, e é verdade, nós temos que nos lembrar mais de dar graças a Deus, porque temos muito, muito que agradecer. E ao mesmo tempo que agradecemos, vamos pensar no futuro, sabendo que Deus vai cuidar de nós, não é? Queria também dizer ou pedir que se houver alguma desistência, se não puderem vir no domingo, que nos avisem, se souberem com antecedência. Obviamente, às vezes, quem se inscreve chega ao domingo e há algum imprevisto. Okay? Quando é assim, não há nada a fazer. Mas se souberem com antecedência e não puderem vir, por favor, avisem, porque há pessoas em fila de espera. Eu tive que recusar ontem uma família e até tinha um lugar hoje. Não é? É pena. É pena. Então peço que possamos ter essa atenção, não é? Esse cuidado. Se soubermos com antecedência, nem que seja sábado à noite, ok? Se soubermos com antecedência que não vamos poder vir e inscrevemos-nos, por favor comuniquem. Podem enviar um e-mail, podem enviar um e-mail, podem enviar uma mensagem para mim, para o Nuno. Há um e-mail onde nós tratamos das inscrições, que é o crcgaiapresencial@gmail.com. Podem usar esse, crcgaiapresencial@gmail.com. É só enviar um e-mailzinho e dizer eu não vou poder ir. E assim nós temos a oportunidade de abrir a porta para outras pessoas que querem estar e que nós não, às vezes temos de recusar para não exceder muito a lotação. Ok? Pode ser? Obrigado. Vamos debruçar sobre a palavra de Deus. Vamos abrir em Hebreus. As crianças não estão aqui, não sei se repararam, elas estão a ter as suas classes ali ao pé das piscinas, né? É uma forma também de diminuir um bocadinho a lotação aqui do espaço. Quando percebemos que há muita gente, as crianças vão logo no início do culto, da celebração ali para as piscinas, têm lá o seu tempo de louvor também. Não é o ideal, mas vamos caminhando. Não é o ideal porque nós gostamos de ter as crianças aqui e gostamos de estar todos juntos, não é? Vamos abrir em Hebreus, capítulo 11. Alguém se lembra do versículo? Alguém sabe o versículo de cor? Já estamos neste versículo há algum tempo. Ninguém sabe? Hã? 32, muito bem, Lídia. 32. E vamos falar de outro
outro dos nomes que o autor aos Hebreus cita aqui. Que mais direi eu? Versículo 32. Não me chegaria ao tempo para vos falar de homens como Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, David, Samuel e os profetas. Nós estamos a olhar para estas histórias. São histórias que têm muito para nos ensinar, não é? E nem estamos a olhar muito profundamente, porque algumas das histórias são muito mais longas do que nós temos tempo para abordar num domingo. E também eu não quero desviar ainda mais a nossa atenção de Hebreus, porque é este livro que nós estamos a estudar. Mas estas histórias têm sido inspiradoras, tem havido coisas novas para mim. Tenho pensado em coisas que nunca tinha pensado sobre alguns destes homens. E hoje vamos falar de David. Nós falamos de Samuel, invertemos assim a ordem, porque Samuel cronologicamente é antes de David. Mas vamos falar de David hoje. David, o rei de Israel. Só abrir aqui as minhas notas. Vamos ler a palavra, vamos ler a história de David. Toda a gente tem Bíblia, ok? Estamos prontos. Só a minha é que não quer abrir, mas isto há de chegar lá. Então, David, a maior parte de nós já ouviu falar do rei David, já conhece a história. Deus escolheu David, nós já falamos do primeiro rei de Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul, não é? Já falamos de Saul quando lemos sobre Samuel. E Deus, nós vemos que lá no fim da história que nós lemos, quando Saul desobedeceu e quis fazer as coisas à maneira dele, porque achou que já era a última bolacha do pacote, né? Achou que era o tal e que não precisava muito de ligar àquilo que Deus dizia. Quis fazer as coisas à maneira dele e Samuel disse-lhe, olha, Deus vai escolher outro segundo o seu coração, né? E esse é David. E David tinha um coração diferente de Saul. Nós vemos isso quando Samuel fala com Saul e lhe diz isso. David foi escolhido como rei, mas mesmo depois de ter sido escolhido, David, e de saber que tinha sido escolhido, David foi perseguido por Saul. David teve um tempo muito, muito difícil na vida dele, foragido, perseguido, e vemos que durante todo esse tempo em que foi perseguido por Saul, David nunca retaliou. Teve a oportunidade, né? Teve a oportunidade de retaliar, teve a oportunidade de atacar Saul, de o matar. Caiu-lhe assim nos braços a oportunidade, mas ele não fez isso, porque ele não queria levantar a mão contra aquele que era, para todos os efeitos ainda, o rei de Israel. Então havia temor no coração de David, havia respeito, havia honra, havia integridade. E David, ele esperou pelo tempo de Deus, não fez as coisas à maneira dele, como Saul fez, né? Vemos a diferença, uma diferença de comportamento que reflete uma diferença de coração, porque o nosso comportamento sempre reflete sempre reflete o nosso coração, não é? Sempre ou quase sempre, às vezes fingimos, né? E o nosso comportamento é uma coisa, o nosso coração é outra, mas mais cedo ou mais tarde acaba por vir ao de cima o que está cá dentro, não é? Então, por causa da sua humildade, por causa da sua dependência de Deus, por causa dele querer fazer a vontade de Deus de uma forma humilde, David foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Não é? E está aqui, está na parte que nós já lemos, quando Samuel diz a Saul que já o Senhor, está em 1 de Samuel 13, 14, quem quiser ver, não vamos estar à espera que abra, mas não subsistirá o teu reino. Deus já tem buscado para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado que seja chefe sobre o seu povo, porquanto tu não guardaste o que Deus te ordenou. Nós, quando falamos sobre David, né, nas nossas histórias sobre David, é muito comum na escola dominical, né? Ensinamos às criancinhas que David, ele era pequenino, né? Era pequenino, mas teve fé em Deus e
derrotou o gigante Golias, não é? Com as suas pedrinhas, com a sua funda, e alcançou a vitória contra todas as expectativas, não é? E nós romantizamos assim essa história. David é isso, pronto. Não sei, eu não cresci na igreja, mas suspeito que quem cresce na igreja cresce a achar que David é isso, não é? Foi um pequenino que ganhou a batalha contra o filisteu mau e grande, e agora o que é que temos que fazer? Temos que ser como David, não é? Usamos David como exemplo de um homem de caráter, que agradou a Deus com a sua fé, e depois dizemos, então, um cristão tem que ser como David, não pode ter medo e é capaz de derrubar qualquer gigante com as suas pedrinhas, não é? É pequenino, mas os gigantes da tua vida, quais são os gigantes da tua vida? Todos nós já ouvimos falar isso, e tem sentido, não é? Faz sentido, não estou a dizer que isso não é verdade. Alguém que confia em Deus pode fazer coisas impossíveis, não é? Que são impossíveis para o homem, mas acabamos aí, e esse é que é o problema, não é? Não pode acabar aí. As nossas historinhas não podem acabar aí. Não podem acabar aí com David derrotou o gigante. E agora vamos ser como David. Porque isso é verdade, isso é tudo verdade, mas não pode acabar aí. Nós temos muito a aprender com David, mas se nós só formos até David, nós vamos ficar muito longe da perfeição. Porque David, ele não era perfeito. Nós precisamos de ir mais além de David. Precisamos de ultrapassar David. Não é? Se nós dizemos ser como David, nós estamos a dizer, olha, ser imperfeito sempre. Mas quando nós ultrapassamos David, nós dizemos há mais além de David. E caminha rumo à perfeição. Porque é esse o propósito de Deus. Não é? E a perfeição tem um nome, certo? A perfeição tem um nome. E a perfeição é uma pessoa. E é até esse ideal que Deus nos quer levar. Deus não quer que a gente fique em David. Deus quer nos levar até esse ideal. Muito melhor e muito mais excelente do que David. Vamos abrir em Efésios, só para aquecer, ok? Só para aquecer. Efésios 4, versículo 7. Isto é Paulo a falar à igreja. Então vamos abrir e vamos tentar perceber o que Paulo está a dizer. Paulo diz assim à igreja, no versículo 7 do capítulo 4. A cada um de nós foi dada a graça de Deus conforme a medida do dom de Cristo. Por isso diz a Sagrada Escritura, ao subir ao céu, levou consigo os que estavam prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que antes tinha descido ao mais profundo da terra? Esse mesmo que subiu é o que subiu também ao mais alto, este mesmo que desceu é o que subiu também ao mais alto dos céus para encher o universo com a sua presença. Foi ele que constituiu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para o serviço da comunidade, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto, à medida completa da estatura de Cristo. Aqui o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto, à medida completa da estatura de Cristo. Completa. Deus não quer menos do que isto para nós. Okay? Não quer menos do que isto para nós. E quando nós caminhamos para a medida da estatura completa de Cristo, para o ideal de Cristo, para o ideal de perfeição de Deus que está em Cristo, já não nos comportaremos, e estou a ler o versículo 14, já não nos comportaremos como crianças, que andam ao sabor do vento, das ondas. Não nos deixaremos enganar por artimanhas, inventadas pela esperteza daqueles que se armam em mestres. Mestres do YouTube, do Facebook, há muitos aí. Mas proclamando a verdade, com amor, cresceremos em todos os sentidos para Cristo, que é a cabeça. É nele que todo o corpo se mantém firmemente unido pelas articulações que o sustentam e de cada uma delas recebe força para ir crescendo em harmonia. É este o ideal de Deus. E reparem que o ideal de Deus é Cristo e é Cristo juntos. É Cristo com a igreja. Ok? Está no pacote. E nós somos chamados para caminhar para esse ideal. Então David não é esse ideal. É muito importante nós percebermos isso. Nem mais ninguém da Bíblia é esse ideal.
Nós nunca podemos acabar uma história ou uma pregação a dizer, então, ser como esta pessoa. Não, está incompleto. Nós temos que ser como Cristo. Não é? E todas as pessoas da Bíblia, todas as histórias da Bíblia, nos levam, nos querem levar para Cristo. Às vezes por semelhança, outras vezes por contraste. Às vezes é por contraste. É o contrário de Cristo. Outras vezes é por semelhança. Não é? E David, ele tinha as duas coisas na vida dele. Tinha semelhança e tinha contraste. Nós, da semelhança, nós já estamos muito habituados a ouvir. Hoje vamos ver mais o contraste. Ok? Que é para equilibrarmos a coisa. David era um homem pecador. Ele errou na vida dele e errou de forma dramática. Não foi um errozinho pequenino. Errou de forma dramática, com consequências para ele e para outros à volta dele. Para todos. E não foi só uma vez. Nós vamos ver um deles. Vamos ver o erro de David. E vamos pensar como nós ficamos longe da perfeição se só formos até David. Se só formos até David, nós estamos bem arranjados, estamos fritos. E vamos perceber como é que o nosso ideal, que é Jesus, ele preenche esse espaço de David até à perfeição. Há aqui um espaço, um buraco, que só Jesus pode preencher entre David e a perfeição. Eu vou chamar o João, ele vai nos ler aqui a passagem de segundo livro de Samuel, no capítulo 11. Vamos ler este capítulo. Podem abrir. 2 Samuel 11. É o capítulo inteiro. Bom dia, irmãos, e bom dia aí em casa. Vou ler 2 Samuel 11 e convido os irmãos também a ler. No ano seguinte, pela primavera, que é a época em que os reis costumam sair para a guerra, David enviou Joabe e os seus oficiais com todo o exército israelita para irem destruir os amonitas e cercar a cidade de Rabá. Mas o David ficou em Jerusalém. Uma tarde, depois de se ter levantado da cama, David pôs-se a passear pelo terraço do seu palácio e avistou ali uma mulher muito bonita que estava a tomar banho. Mandou saber quem era essa mulher e disseram-lhe que era Betsabé, filha de Eliame, e a esposa de Urias, o hitita. David enviou mensageiros para que lhe a trouxessem, e ela foi. David dormiu com ela e depois ela voltou para casa. Ora, Betsabé estava no tempo de purificação, depois do seu período menstrual. Betsabé ficou grávida e mandou informar David do acontecido. Então David ordenou a Joabe que lhe mandasse Urias, o hitita, e Joabe cumpriu as ordens. Quando Urias apareceu diante de David, este perguntou-lhe como estavam Joabe e o exército, e como iam as coisas na guerra. Em seguida pediu-lhe que fosse para a sua casa e que descansasse um pouco. Urias saiu do palácio e o rei mandou alguém, logo atrás dele, com um presente. Mas Urias, em vez de ir para casa, passou a noite às portas do palácio, juntamente com os soldados da guarda real. Foram contar a David que Urias tinha ido para a sua casa e, por isso, o rei perguntou-lhe: por que é que não foste para a tua casa, depois da viagem que fizeste? Ao que Urias respondeu: a arca da aliança do Senhor, os soldados de Israel e de Judá dormem debaixo de tendas. Também Joabe, o meu chefe, e os seus oficiais dormem em campo aberto. Como é que eu poderia ir para a minha casa para comer e beber e para meditar com a minha mulher? Juro pela minha vida do rei que nunca faria tal coisa. Então David ordenou-lhe: fica hoje aqui e amanhã deixarei que regresses. E Urias ficou em Jerusalém para o dia seguinte. Entretanto, David convidou-o para comer e beber com ele e embriagou-o. À noite, Urias saiu e foi dormir com os soldados da guarda real, mas não foi para a sua casa. Pela manhã seguinte, David escreveu uma carta a Joabe e enviou-lhe por Urias. Na carta dizia: coloca Urias na frente, onde o combate for mais renhido. Depois deixem-no só, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que Joabe fazia o cerco à cidade e pôs Urias no lugar onde sabia que estavam os soldados inimigos mais valentes. Quando os soldados que defendiam a cidade saíram para lutar contra Joabe, morreram alguns dos oficiais de David, e entre os mortos encontrava-se Urias, o hitita. Joabe enviou a David informações detalhadas sobre o combate e deu as seguintes instruções ao mensageiro:
Quando acabares de contar ao rei todos os pormenores do combate, se ele, indignado, te disser: por que é que se aproximam tanto da cidade para lutar? Por acaso não sabiam que eles lançam objetos da alta muralha? Tal como aconteceu em Tebes, quando uma mulher matou Abimeleque, filho de Jerubal, lançou-lhe da muralha uma pedra de moinho. Por que é que então se aproximaram tanto da muralha? Então tu lhe dirás: também morreu Urias, o hitita, o oficial do rei. O mensageiro partiu e contou ao rei tudo o quanto Joabe lhe tinha mandado. Ele disse ao rei: os inimigos saíram contra nós a lutar em campo aberto e eram mais fortes que nós. Mas nós fizemos retroceder até a entrada da cidade. Mas do alto da muralha, os arqueiros dispararam as suas flechas contra as tropas do rei e morreram alguns dos oficiais, entre eles Urias, o hitita. Então David respondeu ao mensageiro: diz a Joabe que não se aflija por causa destas mortes, porque são coisas que acontecem na guerra. Ele que ataca a cidade com mais coragem até a destruir, e tu vê lá se o encorajas. Ao ter conhecimento da morte de seu marido, a mulher de Urias guardou luto por ele. Passado o período de luto, David mandou que a fossem buscar para o seu palácio. Casou com ela e ela deu-lhe um filho, mas o procedimento de David desagradou ao Senhor. Uma história bonita, não é? Inspiradora. Isto começa logo mal. Começa logo mal. A primeira coisa que chama a atenção aqui é que no versículo 1 e 2 vemos que na época em que os reis costumavam sair para a guerra, não é? David fez o quê? Ficou onde? Ficou em Jerusalém, no seu palácio. Não é? Uma tarde, depois de se ter levantado da cama, pôs-se a passear e viu uma mulher muito bonita. Então estavam todos na guerra, não é? Todos no auge da luta e da aflição, e David estava lá no palácio a olhar, a ver mulheres bonitas, não é? A ver o que é que havia para lá. David tinha uma guerra para travar, uma guerra real, não é? Como líder, ele devia estar lá a dar o exemplo, porque aquela era a época para estar na guerra, e aqueles que ele estava a liderar estavam lá e ele estava no palácio. Claro que é muito mais agradável estar a passear no palácio e estar a olhar para coisas bonitas, não é? Do que assumir a responsabilidade. Não é? Claro que é muito mais agradável. Assumir a responsabilidade é chato, não é? Tem que se dar o corpo às balas. Mas este é o caminho da fé. Nós estamos a falar sobre o caminho da fé. O caminho da fé é um caminho difícil, é de luta, de não virar as costas às responsabilidades. E David virou as costas às responsabilidades. Não é? Ele virou as costas, ficou a descansar enquanto os outros lutavam. E nós vemos o que David não fez, nós vemos Jesus fazer. Não é? Onde David ficou e não foi mais além, nós vemos Jesus a ir mais além. Não é? Há aquele episódio que a maior parte de nós também conhece, quando um doutor da lei se aproxima de Jesus e disse: Mestre, vou contigo para onde quer que fores. E Jesus declarou: as raposas têm as suas tocas, as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. Não tem onde encostar a cabeça. Porquê? Porque há uma batalha para travar. Não é? Há uma guerra para travar. David, atenção, lutou muitas guerras, teve muitas vitórias. Não é? Não vamos também para o outro lado e dizer que David não fez nada de jeito. Não é verdade. Não é? Ele teve muitas vitórias, ele fez muita coisa boa. Mas aqui falhou, neste episódio falhou, porque ele não era perfeito. Ele era um homem. E falhou. E fez o contrário daquilo que era a sua responsabilidade fazer. Mas Jesus levou sempre a sério as suas responsabilidades. Sempre. Em todo o tempo. 100%. De forma perfeita. Não é? Ele não tinha onde reclinar a cabeça, porque ele estava permanentemente envolvido na batalha, no chamado de Deus. E a pergunta para nós é: como é que nós estamos nesse capítulo? Não é? Andamos a passear, a olhar para o lado, a assobiar para o lado, não é? Quando devíamos estar focados na guerra que estamos a travar. Há uma guerra para travar. A nossa guerra não é militar, não é real, fisicamente real como a guerra de David. Mas a Bíblia diz que nós estamos rodeados de poderes espirituais, da maldade.
E a nossa guerra é contra esses poderes. E quando nós andamos a assobiar para o lado, não é? Quando nós andamos a recusar as nossas responsabilidades, nós estamos a abandonar o nosso chamado. O nosso chamado não é estar despreocupados da vida, sossegadinhos. O nosso chamado é para a guerra. É para a guerra, é para a batalha. É para estar lá. Claro, a ideia aqui é nós sabermos fazer a coisa certa no tempo apropriado. Não é? Porque este era o tempo de guerra para David. Havia tempo para descansar. Não é? Mas aquele era o tempo de estar na guerra. Aquele era o tempo de estar lá. Então o nosso discernimento é qual é o tempo certo para fazer e o que é apropriado fazer nesse tempo. Jesus também, ele descansava, não é? E também esta ideia também de que isto é uma guerra é usada por alguns para dizer nunca podemos descansar porque isto é uma guerra, temos que estar até cair, como na guerra. Mas Jesus não foi um exemplo disso. Jesus, ele retirava-se, ele descansava. E ele dizia aos seus discípulos para descansarem também. Não é? Um ministério onde eu estive, Marcos 6:31, não é? Eu estive num ministério nas minhas férias. É um ministério que abre as suas portas para pastores e missionários que precisam descansar e não cobra nada. E é uma quinta com piscina. Não é? Porque Jesus disse nesse versículo, vinde aqui um pouco e descansai aqui. Ele disse isso aos seus discípulos. Então, o descanso também faz parte, mas a questão é, qual é o tempo? Porque se estivermos sempre a descansar, sempre, alguma coisa não está bem na nossa vida. Não é? Se estamos sempre descansadinhos da vida, pés em cima da mesa, com o copo na mão em frente ao sofá, isso não é uma vida de cristão, não é um caminho da fé, não é isso. O descanso é um descanso da missão, e é um descanso para a missão. É um descanso da missão, porque a missão desgasta e precisamos descansar, mas é um descanso para a missão, para nós recuperarmos forças, fôlego, energia e voltarmos para a guerra. Não é para estacionar lá. Então esta é a pergunta que deixamos aqui. Não é? Andamos a dormir na forma, a fazer, a aproveitar o tempo que devíamos estar na guerra para estar sossegadinhos da vida e despreocupados. Andamos a pôr os olhos aonde? Onde é que estão os nossos olhos? Andamos a passear e a pôr os olhos em quê? Cuidado com o comodismo. O comodismo são coisas pequeninas, não é? Começam em coisas pequeninas. Não é? É o não apetece, é o fico, é o não vou, é o não estou, é o não me apetece. Não é? E depois continua. Depois não vou, não estou, não me apetece, quero estar sossegadinho. Depois começa a pôr os olhos em coisas, não é? Começa a abrir assim, uns sites e tal. Começo a abrir aqueles anúncios mais manhosos, não é? E depois as coisas vão andando assim, não é? Nós não temos um palácio, mas quem tem internet tem os palácios todos que quiser. Pode passear o que quiser, onde quiser. Então, onde é que nós estamos a pôr os nossos olhos? Essa é a pergunta para nós. E já percebemos que estamos numa guerra. Já percebemos isso. Ainda não entendemos o que é seguir Jesus. Seguir Jesus é estar numa guerra. E quem está numa guerra não pode baixar a guarda. Não é? Há tempo para descansar, mas não podemos baixar a guarda. David não apenas olhou, ele não apenas se acomodou, ele passou à ação. Ele fez o que não devia também. Essa é a segunda coisa. David cometeu adultério. No versículo 3, lemos que ele mandou saber quem era aquela mulher. Disseram-lhe quem era. Esposa de Urias. Era esposa, mas não há problema ser esposa. Vamos para a frente. Não é? Vem, eu sou o rei. Venha ela. Não é? Mandou mensageiros, ela veio. David dormiu com ela. Ela voltou para a sua casa. O azar dos azares é que as coisas, quando nós semeamos, colhemos. Não é? E David semeou e depois colheu. E Betsabé ficou grávida. Ficou grávida e mandou informar David. Não é? Reparem como as coisas começam pequeninas. Não é? Reparem como virou as costas à responsabilidade, depois acomodou-se, depois olhou, depois viu, depois deu assim uma bebe e mandou chamar. E então uma coisa pequenina, semeada, dá frutos podres, bem podres, não é? E grandes.
Portanto, cuidado com as coisas pequeninas, cuidado com os pequenos hábitos, cuidado com as coisas que ninguém vê, cuidado com o comodismo, porque isso às vezes são coisas pequeninas, mas depois o fruto disso é grave e é grande. David, ele teve muitas mulheres, eu por acaso não fui ver quantas, não sei se alguém aqui sabe de cor. Tinha muitas mulheres, muitas concubinas também. Concubinas eram uma espécie de esposa de segunda classe, não é? E Deus nunca apresentou a poligamia. A poligamia é quando um homem tem várias mulheres, é casado com várias mulheres, não é? Deus nunca apresentou a poligamia como ideal. Nunca disse, olha, aqui está. Mas tolerou a poligamia na vida de muita gente no Velho Testamento. Mas ainda, apesar de não ser o ideal, a poligamia, apesar disso, era diferente do que David fez aqui. Porque na poligamia o homem assumia a responsabilidade pelas mulheres com quem casava. Era um assumir de responsabilidade. Eu uma vez conheci um marroquino e no islamismo a poligamia é aceita e ele estava a dizer, pá, a mim chega-me uma. Eu posso, mas para mim chega uma. Pois, porque é assumir responsabilidade. Não é para brincar. Como agora há o poliamor. Não sei se já ouviram falar. O poliamor, que é misturar um bocado. Mistura-se um bocado de tudo. Mistura-se daqui, mistura-se dali. Um homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens, ou 2 homens e 2 mulheres. Pronto, é uma cena agora. Mas isto era diferente. A poligamia era diferente, mas não foi nada disso que aconteceu com David. Ele não assumiu responsabilidade nenhuma. Ele só quis satisfazer um instinto básico. Viu, quis ter. Só quis satisfazer um instinto básico da carne. Foi só isso que David quis fazer. E as consequências estão lá. Porque as coisas têm consequências. As coisas têm consequências. Aqui acaba acaba aqui o ideal de integridade de David. Acaba aqui. Temos muito que aprender com a integridade de David. Mas aqui acaba. Aqui nós precisamos de alguém melhor do que David para imitar. E esse alguém é Jesus, esse alguém é Cristo. Quando nós em Cristo, quando olhamos para a vida de Jesus, vemos que ele teve sempre um comportamento exemplar com as mulheres com quem se cruzou. Eu lembrei-me, por exemplo, da mulher samaritana, em João 4. De Jesus sozinho com uma mulher que estava no 5º marido. Estava no 5º ou no 6º, nem sei. Estava no 5º. E se calhar era uma mulher atraente, não sei. Mas Jesus, sozinho com aquela mulher, ele podia se ter aproveitado. E ela, se calhar, não dizia que não. Então, nós vemos que Jesus, ele não fez isso. Jesus, ele não viu naquela mulher um objeto de quem se podia aproveitar, como David viu em Betsabé. David viu um ser humano que precisava do Evangelho, que precisava de conhecer a vida, de conhecer a verdadeira satisfação que Jesus podia dar. Então, a forma como nós olhamos é determinante. Não sei como é que nós estamos a olhar. Hoje em dia é fácil olhar para é fácil, principalmente para os homens. É fácil olhar para as mulheres e ver objetos, porque é tanto estímulo. É um anúncio de pasta de dentes, está uma mulher descascada, passa a expressão. É um anúncio de um aspirador, também está. É um anúncio de um carro, também. A gente passa na rua, enfim. Liga-se. Ontem fui com o meu filho comer uma fatia de pizza, na televisão, nos videoclipes das músicas, era só, desculpem a expressão, era só rabos. É verdade. Então é tão fácil nós olharmos para as pessoas como carne só. Já para não falar na praia, mas pronto, isso é outra coisa. É fácil. E a forma como nós olhamos é chave. Como é que nós estamos a olhar? Olhamos como David olhou para Betsabé ou olhamos como Jesus olhava? Porque Jesus olhava, ele olhava para o ser humano que estava ali. Olhava para as necessidades profundas da pessoa que estava ali. Não estava a pensar em satisfazer os seus instintos básicos. David fez o contrário disso. Embora tenha sido muito íntegro em muitas outras ocasiões. Mas como é que nós estamos a olhar? Isto principalmente para o pessoal mais novo. O pessoal mais velho também. Isto aqui ninguém está
fora deste contexto. Não é? Mas para o pessoal mais novo, que ainda está a descobrir muita coisa, como é que estamos a olhar, não é? Para as pessoas que estão à nossa volta? Olhamos com os olhos da carne, como David, ou olhamos com os olhos de Cristo e vemos pessoas que estão necessitadas, profundamente necessitadas daquilo que nós temos. Não é? Pronto, a partir daqui a coisa só piorou, não é? A coisa espiral, bola de neve, não é? Aqui na vida de David. Começou com o comodismo, um olhar, um ato guiado pelo instinto, consequências e depois tentar consertar uma coisa errada com muitas outras coisas erradas. Porque é que David teve ideias luminosas aqui, né? Teve mesmo ideias luminosas. Primeiro, teve a ideia de juntar Urias com a mulher, chamar Urias, vai lá, para ver se disfarça a coisa. Mas Urias deu uma chapada de luva branca a David, sem saber, né? Sem saber que estava a fazer isso. Não, eu não vou para casa deitar-me com a minha mulher, comer da minha comida, quando o meu chefe e os meus colegas estão lá na guerra a dormir em tendas. Não, nem juro pelo rei que eu não vou fazer isso, pela vida do rei. Não é? Toma lá, David, aprenda aí. Aprenda aí com Urias. Não é? Depois David teve outra ideia luminosa, tentar embriagar Urias para ver se ele se esquecia dos seus princípios, se estivesse bêbado. Mas nem bêbado, nem embriagado, Urias se esqueceu dos seus princípios. Pega lá, David, aprenda aí. Não é? Aprenda aí. Então, a ideia mais luminosa de todas, não é? Já desesperado, sem saber mais o que fazer, provocou que Urias morresse no campo de batalha. Não é? Conspirou para que aquele homem morresse. E assim foi. Mais uma vez, isto é completamente fora de tudo o que nós sabemos sobre David. Não é? É uma exceção na vida dele. Caiu, meteu água. Muita água. Mas a vida de David não é só isto. Não é? Mas é até aqui que David nos pode levar. David não nos pode levar mais longe do que isto. Nós precisamos de outro ideal. Estamos a ver o contraste entre David e Cristo. Não é? David mandou outro morrer para se salvar a si próprio, para salvar a sua pele. Não é? Jesus veio morrer ele próprio para salvar todos, para oferecer salvação a todos. Estamos a ver o contraste. Não é? Então essa é a pergunta para nós. Estamos a ser David neste episódio? Ou estamos a ser Cristo? Como é que nós estamos a lidar com o nosso pecado? Porque pecar toda a gente peca. Não é? Toda a gente mete água. Toda a gente mete a pata na poça. Não é? Ninguém consegue viver uma vida dentro do ideal de perfeição ou corresponder plenamente ao ideal de perfeição. Estamos a caminhar para lá, mas agora ainda não. Como é que nós estamos a lidar? Quando nós erramos, como é que nós lidamos com isso? Lidamos à maneira de David? Joguinhos? Esconder? Ocultar? Conspirar? Falar aqui? Falar ali? Tentar pintar um verniz sobre a coisa? Fazer a nossa porcaria sem ninguém nos incomodar? Não partilhar nada com ninguém? Fazer as nossas cenas? Não é? Às ocultas, às escondidas? Sabem, o caminho da fé está muito longe disso. Jesus é um exemplo incrível. Ele viveu com os discípulos viam a vida dele toda. Ele partilhava a vida de uma forma completamente aberta. Viviam juntos e os seus discípulos também. Essa é a imagem de igreja. Não é? É vivermos juntos e partilharmos a vida uns com os outros. Toda a gente é livre para não partilhar nada. Não é? Mas isso não é ser igreja. Isso não é o caminho da fé. Já vimos em Efésios 4 que o caminho da fé era juntos. Juntos. O propósito de Deus em Cristo para nós é estarmos juntos. Partilharmos a vida uns com os outros, crescermos juntos. Quem não quer viver assim, também não quer ser igreja. Não quer. Não quer. Portanto, não nos vamos enganar a nós próprios. Não é? Quando ninguém tem nada a ver com o que nós fazemos, não estamos a ser igreja. Somos livres para viver assim. Mas depois não vamos dizer que somos igreja, porque é mentira. Não é? Vamos pelo menos ser coerentes. Pelo menos vamos ser coerentes. Não podemos ter o melhor de dois mundos. Não dá. Então, nós queremos ter Cristo como modelo ou queremos ficar contentes em
com modelos que não nos levam até onde Deus nos quer levar. A história continua. David casou com Betsabé. Vemos primeiro que... sim, David casou com Betsabé. Casou. Ela deu-lhe um filho, mas David tinha desagradado ao Senhor. Não é? Está aqui no versículo 27. O procedimento de David, mesmo no fim do capítulo, o procedimento de David desagradou ao Senhor. E Deus não deixa passar em claro. Não é? Deus não dorme, Deus não se distrai, Ele está muito atento. E vamos ler no próximo capítulo. Vamos ler a continuação. Virar a página para o capítulo 12 e vamos ler o que é que Deus fez. Quais foram as reais consequências da parte de Deus para David. O Senhor enviou o profeta Natã para ir ter com David. O profeta foi ter com ele e disse-lhe: havia 2 homens numa cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía grande quantidade de ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha senão uma ovelhinha que tinha comprado. Ele mesmo lhe dava de comer, e a ovelha ia crescendo na companhia dele e dos filhos. Comia da sua comida, bebia do seu copo, dormia no seu colo. Era para ele como se fosse uma filha. Certo dia chegou um hóspede à casa do homem rico, e este não quis tocar nas suas muitas ovelhas e bois para oferecer de comer ao seu visitante. Resolveu tirar a ovelhinha ao homem pobre e preparou-a para a refeição do seu hóspede. David encheu-se de furor contra aquele homem e disse a Natã: juro-te pelo Senhor Deus vivo que quem fez tal coisa merece o quê? A morte. Deve pagar 4 vezes o valor da ovelhinha, porque agiu sem ter mostrado nenhuma compaixão. Então Natã disse-lhe: esse homem és tu. E ouve o que o Senhor Deus de Israel declara: eu escolhi-te para rei de Israel. Salvei-te das mãos de Saul, entreguei-te a família e as mulheres do teu Senhor e todo o reino de Israel e de Judá. E se ainda te parece pouco, poderei juntar muitos outros favores. Porque é que desprezaste a minha palavra e fizeste o que me desagrada? Mataste Urias, o Hitita, servindo-te dos Amonitas para o matar, e ficaste com a sua mulher. Uma vez que me desprezaste, apoderando-te da esposa de Urias, o Hitita, nunca mais a violência se afastará de tua casa. Eu, o Senhor, declaro solenemente: vou fazer que o teu castigo venha da tua própria família. Pegarei nas tuas mulheres, à tua vista, e entregá-las-ei a um outro da tua família, que dormirá com elas em plena luz do dia. Tu agiste em segredo, mas eu vou atuar abertamente diante de todo o Israel, e à plena luz do dia. David então disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoa-te o teu pecado, por isso não morrerás. Mas como ofendeste gravemente o Senhor, o teu filho recém-nascido terá de morrer. Natã regressou a casa e, entretanto, o Senhor deu uma doença grave ao filho que David tinha da mulher de Urias. David suplicou a Deus pela criança. Jejuava e passava as noites a dormir no chão. Os responsáveis da corte iam ter com ele e pediam-lhe que se levantasse do chão, mas ele recusava e não comia com eles. 7 dias depois, a criança morria. Então, há consequências, irmãos. Há consequências. Os nossos caminhos, os caminhos que nós escolhemos, têm consequências. Têm consequências. Quem semeia, colhe. Não é? É um princípio bíblico, é um princípio natural até, não é? Do universo em que nós vivemos, do universo que Deus criou. Não é? Há consequências. Há perdão em Jesus. Jesus, Ele levou as consequências do nosso pecado sobre Ele na cruz. Ele levou a consequência principal, que é a morte eterna. Porque, como David disse, esse homem merece a morte. E todos os que pecam merecem a morte. Não é? Ninguém é melhor do que David. Não é? Podemos estar aqui a pôr numa balança o pecado de David, o nosso pecado, o que eu faço, o que eu não faço, onde eu acerto, onde eu falho. Podemos fazer isso, mas todos nós estamos na mesma onda. Ninguém é merecedor do amor de Deus. Ninguém. Ninguém. Não há ninguém que seja merecedor. Porque todos pecaram. Mas o que Jesus fez na cruz não apaga as consequências imediatas daquilo que nós fazemos. Porque ainda estamos num universo em que aquilo que nós fazemos tem consequências e que aquilo que nós semeamos, vamos colher. Não é? Pela misericórdia de Deus, muitas vezes não colhemos nem metade, não é? Daquilo que poderíamos colher.
Porque Deus ainda assim, com a sua misericórdia, ainda nos vai guardando. Mas Cristo oferece perdão. Cristo oferece perdão. Mas também há consequências. Não é? Há consequências. E é fácil nós percebermos isso quando pensamos na nossa própria experiência. Não é? Quando às vezes há coisas que nos fazem, que nós perdoamos, mas há consequências, o relacionamento fica quebrado. Não é? Há coisas que muito dificilmente voltam a ser iguais. Não é? Com Deus, Ele apaga. Não é? Mas aqui neste mundo, com as pessoas, nem sempre isso acontece. Não é? Ele apaga no sentido em que nos perdoa e nos restaura. Mas as consequências, elas estão aí. As consequências estão aí. David, e não são só para nós, não é só para quem faz a asneira, é para os outros que estão à volta. Não é? E em termos de consequências, há pecados e pecados, nem todos são iguais. Não é? Há pecados com consequências muito mais graves do que outros. Não é? Uma coisa é eu ter um mau pensamento, não é? Outra coisa é eu fazer o que David fez. Não é? Mas ainda assim, mesmo com todas as consequências, mesmo com tudo aquilo que na vida de David não voltou a ser igual, Deus disse, olha, a violência não se vai voltar a afastar da sua casa, da tua casa, por causa disto, o próprio filho de David revoltou-se contra ele e quis usurpar o reino de David, e David teve que lutar contra o seu próprio filho. Não é? E o seu próprio filho foi morto às mãos dos oficiais de David. Não é? O filho de David violou a própria irmã. Não é? Se nós lermos a história, não é? Há muito aqui para desenterrar. Então, David provocou uma consequência imediata aqui, foi a morte do seu filho, do seu próprio filho. Não é? Foi David que provocou a morte do seu filho por causa da sua desobediência. Mas Deus, Ele ama-nos. Okay? Mesmo que haja consequências para o que nós fazemos, Ele nunca deixa de nos amar. E Ele ofereceu o seu Filho, Jesus. Ele ofereceu Jesus para nos oferecer a libertação das consequências mais graves e profundas do nosso pecado. Né? Para nos oferecer a libertação da consequência mais grave, que é a morte eterna. Não precisamos de ficar longe de Deus eternamente. Há perdão em Jesus. Há perdão para David. David foi perdoado. Né? E ainda assim, as promessas de Deus para David continuaram em vigência. E continuou, mesmo no Novo Testamento, David continuou a ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Não deixa de ser interessante. Não é? Um momento-chave nesta história, neste capítulo que nós lemos, e estou a terminar, que é algo chave também no caminho da fé. A atitude de David, quando lhe apontaram o seu erro. Qual é que foi a atitude de David? Não é? Eu pequei contra o Senhor, disse ele. Eu pequei contra o Senhor. Quando ele foi confrontado, ele não esteve ali com jogos de cintura, nem com ginástica, nem com truques, nem com desculpas esfarrapadas. Eu pequei contra o Senhor. Não é? Ele reconheceu o erro e aceitou as consequências. Ele aceitou. E esperou em Deus. E Deus, ele deu uma nova oportunidade a David. Porque Deus é bom. Não é? Todos nós temos momentos em que deitamos coisas a perder. Todos nós. Não é? Às vezes mais, outras vezes menos. Mas todos nós. Ninguém é perfeito. Não é? Mas a diferença, por exemplo, entre Saúl e David, é que Saúl, quando foi confrontado, qual é que foi a reação dele? Mas. Não é? Montes de mas. E David, quando foi confrontado, eu pequei contra o Senhor. Essa é a diferença. Não é? A diferença, um caminho permite a restauração, o outro caminho permite a estagnação. Permite ficar sempre na mesma. Porque quem anda no mas, e nas desculpas e nas justificações, e nisto e naquilo, não cresce, não aprende com os seus erros. Acha sempre que a culpa é da A, B ou C. Acha sempre que foi as circunstâncias, foi a vida, foi o passado, foi isto, foi aquilo. E não há crescimento. Porque não há uma característica-chave em quem segue Jesus. Que é uma característica-chave do Mestre também.
é o quê? A humildade. A humildade. Quem se humilha será exaltado. Quem se humilha cresce. Com o seu próprio erro aprende. Com o seu próprio erro e cresce. Quem não se humilha e endurece e se esconde em justificações, não cresce. Fica na mesma. E depois vai voltar. Vai voltar a cair. Na mesma área, noutra área. Mas vai voltar a acontecer. Porque não há humildade para deixar Deus trabalhar. Deus, Ele estabelece essa condição. Humildade. Um coração mole, manso, um coração que se deixa ensinar, que se deixa confrontar, que não anda com esgrimas. Né? E esta é a diferença. Né? E é por isso, creio eu, que David continua a ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Porque ele reflete a humildade que nós vemos em Jesus. E Jesus, quando falou de si, ele disse: eu sou manso e humilde de coração, aprendam de mim. E David, ele tinha isso, mesmo com as suas imperfeições. E é isso que nos torna pessoas também segundo o coração de Deus. Não é? É nós deixarmos-nos confrontar, deixarmos-nos ensinar, aceitarmos aquilo que é da nossa responsabilidade e confiarmos em Deus, esperarmos em Deus para Ele nos levar mais longe. Amém? Para Ele nos levar mais longe. Vamos ficar de pé. Há muito para pensar. Este episódio chama-nos a atenção para várias coisas. Se calhar é importante nós irmos ao início, como é que tudo começa. Né? Tudo começa com nós não assumirmos a nossa responsabilidade. E esta característica que faz a diferença. Né? Faz a diferença. E que Jesus nos mostra de uma forma tão evidente, que é a humildade. Né? A humildade, um coração contrito e quebrantado. E aí esse Deus não desprezará, disse David no Salmo, e ele sabia do que estava a falar. Né? Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Mas um coração duro tem que ser partido. E isso é muito mais penoso. Então vale a pena nós refletirmos sobre isto em oração durante alguns minutos. No teu lugar, cada um de nós, vamos fazer esta análise. Onde é que nós estamos? Estamos a passear no palácio? Estamos focados na tarefa, na missão que Deus coloca na nossa vida? Estamos focados no ideal, que é Jesus? Estamos a seguir outros modelos? Estamos-nos a limitar a outros modelos? Para quem é que nós queremos olhar? Quem é que nós queremos seguir? E quando falhamos, qual é o nosso registro? Qual é a nossa postura? E na presença de Deus há restauração. Na presença de Deus há perdão. Na presença de Deus há cura. Na presença de Deus há consolo. Há conforto.
tudo isso Deus coloca acessível a nós. Então, venha à sua presença. Vai à sua presença. E busca nele tudo o que é necessário, tudo o que tu precisas. Porque mais nada nos pode levar à plenitude, nada nos pode satisfazer, nada nos pode preencher a nossa vida como Deus, só Ele. E é a Ti que nós oramos, Pai. É a Ti que nós clamamos, vendo em David a nossa própria condição também, os nossos próprios instintos, estão todos lá. O comodismo, o virar as costas às responsabilidades, o olhar para aquilo que não devemos, o fazer aquilo que nós não devemos, que sabemos que está errado. Está tudo aqui. Dá-nos a consciência de que somos isso. Somos também David, nisto. E não nos deixes viver enganados. Confronta-nos com a verdade de quem nós somos, que haja em nós um coração humilde para se arrepender e um coração cheio de fé que Jesus, Ele levou sobre si todas as consequências da desobediência. Ele já pagou a pena, o castigo. Que não deixemos de receber esse presente. Que cada um de nós possa estender a sua mão para receber aquilo que tu ofereces, Senhor. Sabemos que na tua presença encontramos perdão, rendidos a Cristo. No seu sangue encontramos a paz. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Nós estamos aqui para viver isto juntos, como igreja. Uma coisa real, não é? É suposto isto ser uma coisa real. Não é suposto isto ser uma coisa de fogo de vista. Só para dizer que temos uma religião. Não, é suposto isto ser uma coisa real. Sermos realmente família, realmente partilharmos a vida uns com os outros, realmente estarmos juntos e realmente olharmos para o ideal e caminharmos em direção a esse ideal, que é Cristo, juntos. E não nos vamos conformar com menos do que isso. Amém? Não nos vamos conformar com menos do que isso. E o apelo para todos nós, para cada um de nós, é não te conformes com menos do que isso na tua própria vida. Amém? Estamos aí. Estamos juntos. Vamos terminar o nosso tempo. Sim. Mas não sem antes cantar os parabéns. Não é? Não pode ser. É uma parte fundamental. Não, estou a brincar. Mas é bom. É bom. Houve duas pessoas muito especiais que completaram... pelo menos duas. Não sei se mais. Mas pelo menos duas muito especiais completaram o aniversário esta semana. Né? Uma delas completou já muitas primaveras. Né? Que foi a nossa irmã Joaquina. Que fez anos ontem. Quantas primaveras foram? 76. Né? Graças a Deus pela sua vida e graças a Deus pelo que Deus está a fazer, mesmo na sua saúde. Né? Vamos cantar os parabéns e depois partimos aqui o vídeo para ela receber o vídeo. Né?
O Filipe vai fazer isso. Vais fazer isso, não é, Filipe? Partir o vídeo para mandar. Obrigado ao pessoal da multimédia. Estão sempre ali, grande equipa, sempre ali em cima do acontecimento. E também a Sara, não é? Sarinha, fez 15 aninhos, estás a crescer. Queres dar um testemunho aqui? Não? Vamos cantar os parabéns juntos. Então, o grupo de louvor ainda não está cá em cima? Lá, pá. Vamos lá cantar os parabéns juntos. Não há crianças para levar a casinha, não é? Alguém se quer voluntariar? Vai a Cristina. Podes-te sentir uma criança novamente, Cristina. Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. O Senhor te abençoe. Seja muito feliz. Para os nossos irmãos, uma salva de palmas. Amém. Vamos continuar a conversar, continuar a conviver mais um bocadinho. Peço só que possam aproveitar o sol do lado de fora, não nos aglomerarmos aqui. Podemos conversar aqui à porta. Do outro lado da rua tem espaço também. Vamos ficar a conversar um bocadinho, conviver mais um pouco. Um bom domingo para todos, uma boa semana e que Deus abençoe. Não falar